Oi, pessoal! Sabe aquela sensação de que quanto mais a gente tenta fazer o que é certo, parece que mais as coisas dão errado? Que o vento sopra contra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. E o mais incrível é que ela mostra como, muitas vezes, os nossos maiores desafios são, na verdade, um palco, um cenário preparado para algo extraordinário acontecer. E olha, eu quero compartilhar isso de uma forma bem pessoal, sabe? Porque essa não é só uma história antiga, de jeito nenhum. Para mim, ela funciona como um espelho de como a gente lida com as nossas próprias tempestades hoje em dia. Essa lição, ela realmente falou muito fundo no meu coração e é essa perspectiva que eu quero dividir aqui. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade a força dessa tempestade na vida dos discípulos, a gente precisa voltar um pouquinho. Ver o que aconteceu momentos antes, porque, sério, o contexto aqui, ele é tudo. E olha que interessante, a história não começa com um milagre, com algo grandioso. Ela começa com dor. Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista, que era primo dele. Ele estava de luto. É um ponto de partida, assim, muito humano, muito vulnerável, né? E aqui que a coisa fica, para mim, impressionante. Mesmo com todo esse peso do luto, a reação dele não é se isolar, sabe? Pelo contrário, é compaixão. Ele olha para aquela multidão de gente e, em vez de se afastar, ele se aproxima. Ele serve, ele cura e ainda faz aquele milagre incrível da multiplicação dos pães. Só depois de tudo isso, exausto com certeza, é que ele dá uma ordem para os discípulos entrarem no barco. E aí sim, finalmente, ele busca um tempo sozinho para orar. Ele precisava daquele momento, daquela reconexão. E isso para mim ensina uma coisa fundamental. Pensa bem, se até Jesus precisou desses momentos de quietude com Deus para se reerguer, imagina a gente. Fica aí a reflexão sobre a nossa própria necessidade disso, né? Mostra como é vital a gente buscar essa conexão, principalmente quando a gente está no limite, esgotado. Ok, agora o foco da história muda. A gente sai de Jesus no monte e vai para os discípulos. Eles estão lá, no barco, no meio do mar, exatamente onde Jesus mandou que eles estivessem. E é aí que a jornada deles, de fato, começa. E aqui tem um detalhe que, olha, muda toda a perspectiva da história. Eles não estavam ali por acaso ou porque desobedeceram. Muito pelo contrário. Eles estavam seguindo uma ordem direta de Jesus. Ou seja, eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus para a vida deles naquele momento. E mesmo assim, mesmo em plena obediência, a tempestade vem. O barco começa a ser jogado de um lado para o outro pelas ondas. E o texto diz que o vento era contrário, a situação fica violenta, fica assustadora. E a lição que eu tiro daqui é muito forte. Estar fazendo a coisa certa, estar no caminho de Deus, não significa que a gente não vai enfrentar dificuldade. Muitas vezes a gente pensa que se estamos obedecendo, tudo vai ser fácil, né? Mas essa passagem mostra que a obediência não é um escudo contra a tempestade. Ela é a garantia da presença de Deus com a gente no meio dela. E aí, no auge daquela luta, no meio da madrugada, na hora mais escura da noite, quando eles já deviam estar exaustos, com medo, acontece uma coisa impossível. E o que era para ser uma esperança, na verdade, adiciona mais terror à situação. Eles veem alguém andando sobre o mar, e a reação imediata é pânico. Eles gritam, é um fantasma. Pensa bem, na cabeça deles, a única explicação para uma figura andando sobre as águas no meio de uma tempestade daquelas era algo sobrenatural e assustador. E é exatamente nesse ponto, nesse pico de terror, que a história tem uma virada. Jesus se revela e aquele medo todo começa a dar lugar a um convite para um ato de fé extraordinário. E repara num detalhe muito importante. Antes de acalmar o vento e o mar, Jesus acalma a tempestade que estava dentro deles. As primeiras palavras são: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele primeiro traz paz para o coração deles, dissipa o medo. E aí, ouvindo a voz de Jesus, Pedro, sempre impulsivo, faz um pedido super audacioso. Ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí, andando sobre as águas. E a resposta de Jesus é de uma simplicidade poderosa. Venha. E por um instante, Pedro sai do barco e faz o impossível. Ele anda sobre as águas. Para mim, essa atitude do Pedro é a definição perfeita de fé em ação. A tempestade não tinha parado. O vento não tinha se acalmado, nada disso. A fé não foi a ausência de medo. A fé foi o que deu a ele a coragem para sair do barco apesar do medo. É escolher confiar mesmo com tudo ao redor gritando o contrário.
Bom, e tudo isso leva a gente para a pergunta central de toda essa reflexão. Afinal, qual era o propósito daquela luta toda? Por que Deus permitiu aquele vento contrário? Se a gente parar para pensar, a comparação é muito reveladora. Se não tivesse o vento contrário, se não tivesse a tempestade, teria sido só mais uma travessia de barco normal. Eles teriam chegado do outro lado e pronto. Mas foi por causa da tempestade que eles viram Jesus se revelar de um jeito novo. Foi por causa da tempestade que Pedro andou sobre as águas. A crise, na verdade, abriu a porta para a oportunidade. Então fica muito claro que aquela tempestade não era um castigo por eles terem feito algo errado. De forma alguma, ela era o palco. Era o cenário perfeito, montado para que Deus pudesse se manifestar de uma forma que eles nunca mais esqueceriam. Resumindo, então, o que eu aprendo com essa passagem toda? Primeiro, nem toda tempestade na nossa vida é sinal de que a gente errou o caminho. Segundo, muitas dessas tempestades são, na verdade, oportunidades de crescimento. Terceiro, Jesus sempre aparece, ele se manifesta no meio do caos. E talvez o mais importante de tudo, o vento contrário pode até balançar o barco, mas ele não tem o poder de cancelar a promessa de chegada. Isso me leva a uma palavra final de encorajamento, que é baseada nessa grande verdade. Se foi ele quem mandou entrar no barco, pode ter certeza que ele vai cuidar da chegada. Aquele que dá ordem para começar a jornada é o mesmo que garante que a gente chegue do outro lado. E eu quero terminar deixando essa reflexão no ar. Será que essa tempestade que talvez esteja acontecendo na vida de alguém agora, será que ela não é o fim da história, mas sim o palco perfeito onde Deus está preparando para se manifestar de um jeito que nunca aconteceu antes? Fica aí o pensamento.